Emerson, nós estamos falando do compliance do lado de quem contrata, falamos do compliance do lado do fornecedor. Agora eu quero falar dois compliance. Eu tenho um compliance do cara que contrata, eu tenho um compliance do lado do fornecedor. Eu já vi briga de ego aqui. Pode dar problema isso? Eu quero que vá o meu código, não, eu quero o meu é melhor que o seu. Eu queria a sua experiência, a sua vivência nessa área. Fábio, olha, tem essa questão sim dessa guerra de egos aí, né? Pra ver quem pode mais, na verdade, do lado de cá. Eu acho que o profissional de compliance ele tem que ser, sobretudo, uma pessoa serena, né? Uma pessoa de bom senso. Porque você colocar, na verdade, né? Eu posso aderir o seu código, você pode aderir o meu. Agora, quando você impõe algo a alguém, eu acho que a sua chance de sucesso e de simpatia como um todo, ela fica reduzida. E a gente vê algumas situações desse tipo, né? Eu comentava com você aqui no intervalo alguma situação desse tipo que realmente uma colega num evento, ela falou, poxa, eu precisava conversar com o compliance de um fornecedor, de um terceiro, e na verdade ele disse que ele não podia falar comigo. Né? Por quê? Não, eu não posso falar com você porque eu tenho aqui o meu código, eu não posso violar, tem uma questão de troca de informações, eu não posso falar com ninguém no ambiente externo. Bom, então você se fechou ali no seu casulo e vai fazer disso, né, o seu dia a dia. Eu acho que precisa realmente, tudo é uma questão de bom senso, eu acho. Se você perceber que você está entrando numa esfera que realmente pode haver um conflito de interesses, pode haver uma violação de uma norma interna, divulgação de alguma informação que não era para ser divulgada, aí ok, eu acho que realmente tem que ter esse tipo de ressalva. Mas no dia a dia, gente, o que a gente está fazendo é melhorar o ambiente de um para o outro. E aí a gente precisa ter bom senso, precisa ter cavalheirismo, precisa precisa exercitar a comunicação, porque senão fica cada um lá na sua casinha e o trabalho não anda. Né? E o pior de tudo é quando você enxerga que acontece isso por colegas que deveriam justamente estar promovendo ações contrárias, que era justamente estar fomentando esse debate, essa conversa. Né? Agora, quando há uma imposição de código, esse exemplo é bacana, não é uma imposição, você fala, você tem que assinar o meu. Né? Ou então o contrário, alguém chega e fala assim, olha, eu não assino o seu. Eu falo, tá bom, então você assine o meu. Então o importante é sempre que haja uma adesão, mesmo que seja unilateral. Né? O que eu acho é o seguinte, segue um pouco, Fábio, ao próprio princípio dos contratos. Muitas vezes para você ter isso também vale para os próprios terceiros e fornecedores. Muitas vezes a gente não tem o trabalho do fornecedor expresso num contrato padrão. A gente tem o quê? Um e-mail com alguns termos, com algumas condições, e a gente sabe que, salvo engano, você me corrige se eu estiver errado, juridicamente isso é válido para a gente aceitar como um termo contratual. Então eu acho que mesmo que não haja algumas coisas formalizadas, né, do lado de cá ou do lado de cá, se alguém se recusar ou não assinar ou por qualquer outra questão, pelo menos você tem uma formalização mínima disso. Pode ser por um contrato, pode ser por um termo, pode ser por uma minuta, pode ser uma apresentação em PowerPoint, de acordo, né? Eu acho que o importante é haver a manifestação clara de adesão e, sobretudo, não só assinar, mas agir, né? Atuar em cima daquelas premissas, daquelas diretrizes. Maravilha. Sempre que a gente tem um programa de compliance, ele se inicia antes do código com uma análise de risco. Uhum. Então assim, você vai pensar num programa de compliance, você faz uma análise de risco até para pensar no seu código, nas suas políticas. Eu queria saber análise de risco e terceiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Fábio, o que a gente identifica, assim, né, até pela minha experiência, é um baixo índice ainda de classificação de risco, às vezes nem de análise, mas de classificação de risco por conta das atividades dos terceiros. Então, uma outra pergunta também muito comum que a gente faz é: você tem uma classificação, alguma classificação de risco de terceiros, seja por valores de contrato, seja por atividade, seja por região, seja por localidade, seja por algum tipo de serviço técnico específico, ou seja, só aquele fornecedor tem aquele produto, aquele serviço. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem uma variedade de fornecedores para alguns serviços, um ou dois no país que são técnicos para aquilo. E a gente não encontra isso. Então, isso na maioria dos casos. Quando a gente encontra,
até algo positivo. A gente até se surpreende, fala, opa, identificamos aqui um trabalho bacana que foi feito. No geral, não há essa classificação, as pessoas não sabem, não há um plano B para a substituição do terceiro, então também esse é um outro ponto. Você não ficar na mão de um único fornecedor, você sempre tem que ter 2, 3 fornecedores para determinados tipos de serviço, né? Por quê? Justamente ao se deparar com alguma situação específica, você não está limitado àquela condição para o terceiro. Por exemplo, na contratação dos terceiros, normalmente a verificação das informações, e aí se restringe muito às informações financeiras, por isso que a gente até estimula as due diligences, né, junto aos fornecedores, para conhecer a estrutura, conhecer como é que é o método de trabalho, o ambiente, inclusive. Até ao você chegar na portaria, você já percebe se é um ambiente preocupado com a segurança, com o acesso, etc. E muitas vezes a gente verifica que as informações elas se restringem aos dados financeiros no momento de entrada do terceiro. E isso não tem uma continuidade ao longo do relacionamento. Então o ideal é que você verifique isso ao longo, né, da relação, para que eventualmente você detecte algum desvio. Por exemplo, se um fornecedor que trabalha para você tem lá um nível elevado de ações trabalhistas nesses últimos 6 meses. Opa, a gente tem um sinal amarelo aí, talvez laranja, para não dizer vermelho. Exatamente. Né? Porque fatalmente isso pode comprometer a liquidez e até a prestação de serviço dele. Inclusive em relação a mim, não sei em relação a outros clientes, mas fatalmente em relação ao meu negócio. Então nós recomendamos que seja feita também a verificação do ciclo de vida, né, que a gente chama, do relacionamento ao longo também. É claro que isso demanda estrutura interna, demanda pessoas mais especializadas, investimento, porque você tem que muitas vezes ampliar a sua estrutura. Muitas vezes numa verificação você enxerga uma outra pessoa jurídica sócia de uma outra pessoa jurídica, então você vai ter que abrir essas informações e isso demanda tempo, demanda trabalho, há a pressão por outro lado do cliente interno querendo que haja essa aprovação com rapidez. Então eu acho que no dia a dia são várias coisas que a gente se depara. E um ponto importante, Fábio, a pergunta que fica e se o seu fornecedor falir? Como é que você fica nessa situação? Eu te pergunto. Pois é, não é verdade? E se ele falir? Se ele falir, então, é uma pergunta que nós fazemos também aos clientes, né? Nas nossas entrevistas, nos nossos métodos de trabalho. E se ele falir, o que você faz? E ninguém está livre disso. A cadeia dominó que você estava falando. Exatamente. Né? De repente, ele vem, né, ao longo de uma situação financeira um pouco complicada, aí a gente sabe que as empresas no Brasil atualmente passam por um momento um pouco delicado, e se isso vem a acontecer, como é que a gente trabalha uma solução? Muitas vezes você tem até que auxiliar o terceiro, e isso é uma recomendação também que eu faço, é aquela coisa de você não abandonar a pessoa na hora da dificuldade, né? Eu acho que também a empresa não deve abandonar o seu terceiro nesse momento de dificuldade, até porque você precisa dele e ele precisa muito mais de você nesse momento. Então é aquela coisa da empatia, até da solidariedade corporativa, né? De você também falar o que você precisa, como eu posso te ajudar, né? Claro que muitas vezes, na maioria das vezes, você está tão preocupado com os seus problemas, com o seu dia a dia, que você não vai ter atenção para resolver isso. Mas se é uma empresa que já tem uma maturidade corporativa em matéria de controles, em matéria de gestão, você vai se preocupar também com a situação do terceiro, porque ele é importante para você também. Ele faz parte da sua cadeia, ele faz parte do produto final que você entrega. É aquela coisa do bastidor, né, Fábio? É lá quando você está lá na peça, atuando, só que para o ator ali mostrar todo aquele talento, o trabalho dele, ser aplaudido, por trás tem toda uma equipe que fez a preparação, o staff. E eu acho que o fornecedor, o prestador de serviço, ele entra aí também. Certamente. Quando você falou de ter todo um orçamento, depende, né? Você acha que é possível, dependendo do orçamento, que uma empresa tenha um profissional de compliance dedicado à gestão de terceiros? Olha, Fábio, eu acho que sim. Dependendo da estrutura, se a estrutura comportar, eu acho que é possível você ter um profissional dedicado para auxiliar a gestão e a conformidade dos fornecedores. Você acha que isso é indicado? Eu creio que sim. Por quê?
Porque eu acho que você tem um profissional dedicado para uma atividade que é crítica dentro da empresa, que é a gestão de terceiros. Então, se nós tivermos uma estrutura que seja possível dedicar, né, esse profissional, emprestá-lo, entre aspas, para uma área de suprimentos, eventualmente, de supply chain, de procurement, né, para a área que for, né, para o nome que a gente quiser dar, eu acho que isso é altamente positivo. Então a gente vê em algumas estruturas, né, isso acontecer. No mercado financeiro isso é muito comum. Você tem um profissional dedicado para produtos de conta corrente, você tem um que é especialista em cartão de crédito, você tem outro que é mercado de capitais, você tem um outro que é seguros. Ou seja, é claro que a gente está falando de megas estruturas, né? É que a especialização faz com que o trabalho dele seja mais bem feito, né? Eu acho que faz mais bem feito. Você uniformiza procedimentos para todos, para todos dos terceiros. Exatamente. Você tem procedimentos uniformizados, você tem práticas que são comuns a todos. O problema de um é o problema de todos. Então você consegue entender melhor qual que é a dor de cada um e dar um remédio que seja bom para todos. Você cria também esse vínculo entre o profissional interno e o fornecedor e cria um canal de comunicação para esclarecer dúvidas, para tirar eventualmente esclarecer algum ponto que seja duvidoso no dia a dia. Você pode inclusive criar o próprio profissional de compliance, o compliance officer pode desenvolver um canal ou uma página na internet da empresa, na página da empresa, onde o próprio terceiro possa interagir com um formato de chat, tirar dúvidas. Agora, tudo isso a gente está falando, claro, de estrutura. Desde que tenha recursos, né? Claro. Desde que tenha recursos, mas eu recomendo fortemente. Você falou, agora a gente está vendo o compliance em relação aos terceiros. Eu quero puxar um pouco, você falou do procurement, da área de compras, e o compliance in-house em relação à área de compras ou de contratação dos terceiros e fornecedores? Olha, Fábio, essa pergunta ela me remete um pouco aos casos de fraude. Porque historicamente a gente sabe que existem situações de fraudes em áreas de compras, em áreas de vendas, processos paralelos, contabilidade paralela, né, compra, pagamentos, vários pagamentos por uma fatura que já foi paga. Então assim, você tem N situações. Eu acho que você ter também um profissional dedicado que conheça minimamente as rotinas, né, os processos internos, eu acho que isso é fundamental. O compliance officer, o profissional de compliance, ele não tem que se ater somente à legislação, à regra, aos aspectos de anticorrupção, de fraude. Você tem que conhecer do negócio, conhecer os processos internos, como é que funciona o seu negócio. É claro que isso, a lei anticorrupção, prevenção à lavagem, crime organizado, práticas anticoncorrenciais, tudo isso faz parte do dia a dia desse profissional. Mas, sobretudo, você tem que ter o viés de negócio também, né? Eu, na minha experiência, eu não gostava muito dessa coisa dos negócios. Eu sou daquela geração de compliance que mandava fazer, né? Mandava prender, mandava soltar. O xerifão. O xerife. E com o passar do tempo, a gente vai ficando mais maduro também, você vai percebendo que não é isso que o cliente interno quer. Porque ele sabe o que ele pode, o que ele não pode, na maioria das vezes. E ele quer o quê? Ele quer um parceiro que ajude a dar uma solução para ele que ninguém deu até então. Porque falar não é muito fácil, né, Fábio? Muito fácil. Então, eu acho que não é isso que o cliente interno quer e a gente tem que se sensibilizar em relação a isso. Então, você ter um profissional que atue junto à área de compras, né, área de suprimentos, entender um pouco e falar, poxa, mas por que você fez 3 cotações? Que é uma pergunta que eu te faço. Por que 3 cotações? Por que não 5? Por que não 10? Por que não 4? Né? Da onde tiraram o número que tem que se fazer 3 orçamentos, 3 cotações? Então isso é uma coisa, inclusive, curiosa, porque talvez alguém um dia determinou que precisava ter um parâmetro e esse parâmetro era o 3. O número 3, que é um número simpático, né? Mas eu acho que quanto mais opções você tiver de propostas, de orçamentos, de serviços, maior a sua base de fornecedores, não efetivos atuando, mas que estejam ali para qualquer emergência, para qualquer contingência, eu acho que é importante, né? Você não ficar só restrito a 3, porque se alguém souber onde é que está escrito
que você tem que saber a origem, né, avisa, conta que a gente quer saber. Me conta também. porque eu gostaria de saber onde é que está o 3 cotações, 3 orçamentos, né? Mas isso está em muitas políticas, inclusive. Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. Historicamente, talvez, acho que desde quando... Bate no carro de alguém para você ver. Né? 3 cotações. Faz 3 orçamentos lá na funilaria. É isso. E a pessoa te aparece lá com um orçamento que você também nem sabe se aquilo é real, é verdadeiro ou não. E acho que isso também acontece nas empresas. Me faz 3 orçamentos aí. Tá bom, você quer? Eu vou fazer, apareço e te mostro. Agora é verdade aquilo? Porque o profissional da área de compras também, Fábio, não necessariamente ele tem o conhecimento técnico, ele tem a especificação do produto que precisa ser comprado. É claro que isso ele vai receber do gestor, do demandante, mas quanto mais ele também souber, vier mastigado para ele, é melhor, porque ele vai ter mais capacidade técnica de saber se aquele produto atende, não atende. Né? Exatamente ontem, eu conversei com uma pessoa da área de compras, de uma empresa que atua no segmento pesqueiro, uma indústria pesqueira, e ela comentou que, na verdade, ela trabalhando na área de compras, contrataram um prestador de serviço que, na verdade, depois foram verificar que ele não era o ideal, adequado para prestar aquele serviço. E ele já tinha entrado, feito o serviço e saído. Então, quer dizer, acho que dá uma frustração no profissional dessas áreas quando você se depara com algo desse tipo. E eu acho que se você tem alguém te auxiliando como um profissional de compliance para determinadas situações e consultas, eu acho que isso é altamente válido. Você falou uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu posso afirmar que o compliance hoje ele é parceiro do negócio. É parceiro do negócio. Tem que ser. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando eu mencionei sobre o compliance ser algo mais inteligente nas estruturas, eu me referi justamente a isso, né? A ser parceiro do negócio. Ou seja, se você chegar numa empresa hoje que não tem uma cultura zero de compliance, vamos pensar assim, e você foi contratado para ser o compliance officer, você vai montar a equipe, vai trazer analistas, profissionais de vários gabaritos, estagiários, você vai compor uma equipe. Você é o head de compliance hoje naquela estrutura. Se você chegar lá com uma visão de que agora eu sou o xerife e eu mando e desmando aqui dentro e faz e não faz, eu te diria que você vai durar lá com sorte 1 ano. Com sorte, tá? Talvez 6 meses, dependendo do humor do dono do negócio, do dono da empresa. Querer investir e tentar, vamos dar mais uma chance. Por que eu te falo isso, Fábio? Porque se você não conhecer o negócio, não agir de uma forma parceira, não sair para almoçar com seus pares, com seus gerentes, conhecer um pouquinho das fragilidades da área dele, das necessidades dele, ou chamar para tomar um café. Eu acho que os primeiros 6 meses desse profissional é justamente isso, é construção de relacionamento. E não só relacionamento para entender ou para auxiliar, mas sobretudo para propor melhorias, propor inovações, que também é um tema de baixíssimo nível dentro das empresas no Brasil hoje, a inovação. Como ninguém está muito disposto a ouvir, as pessoas mais querem falar do que ouvir, talvez até nós mesmos, né? Eu, como atuei como ouvidor na área de mercado de capitais, uma premissa básica é saber ouvir. Então, quando você ouve, você identifica mais aquela necessidade. E aí como você está pensando fora da caixinha, como a gente fala, você pode propor uma inovação que até então quem está ali não tinha imaginado aquilo. E isso é fantástico, né? Você está propondo algo que ninguém tinha pensado antes e que mesmo alguém que está ali no dia a dia do negócio. E o gestor, ele quer isso, ele fala, puxa, como é que eu não visualizei isso? Porque às vezes você está tão ali viciado naquela sua, viciado no bom sentido, na sua rotina, ou entretido na sua atividade, que você não consegue ver uma alternativa, né? Então é aquela coisa assim, vamos olhar na sacada, né? Porque de lá você vê dá um passo para trás, dá uma olhada no quadro maior, na visão. Exatamente. Por isso que eu gosto também de dizer que as equipes dos profissionais de compliance, elas têm de ser multidisciplinares. Não somente equipes compostas, em sua maioria, por nós, advogados. Porque nós, advogados, naturalmente, a gente tem aquela visão preventiva, que é muito positiva,
a visão jurídica, mas quando você tem outros profissionais com outras formações, isso agrega, né? Comercial, RH, marketing, financeiro, TI, profissionais às vezes que têm uma vivência muito forte na área comercial. Eu já conheço, conheci profissionais que migraram dessas áreas mais comerciais, mais operacionais, para áreas mais analíticas, como a área de compliance. E aí a gente pode se perguntar, pô, mas isso aí funciona? Dá certo? Dá certo, desde que o profissional esteja comprometido, ele quer se aprofundar naquele assunto, por que não? Muitas vezes o profissional que conhece inclusive toda aquela estrutura, aquela cadeia, o funcionamento das atividades. Então eu acho que entender do negócio, ser parceiro do negócio é condição de sobrevivência do profissional de compliance dentro das empresas hoje. Dentro das empresas, dentro das estruturas, porque o compliance também só existe porque o negócio existe, né? Se o negócio não existir, o compliance não faz sentido existir mais. Então, na medida que a gente pode propor melhorias para o negócio, inovações, melhor aspectos de gestão, né, onde podemos economizar recursos, economizar tempo, prevenir riscos, né, auxiliar o dia a dia, eu acho isso fantástico. E eu gosto sempre de dizer, né, Fábio, que eu acho que muitos profissionais, muitos colegas nossos dizem também, e eu participo dessa opinião, é trabalhar a gestão de compliance, inclusive de fornecedores, como melhoria contínua. Que nada mais é o quê? Eu fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. E fazer amanhã melhor do que eu fiz hoje. Se a gente pensar dessa forma, ao longo de 30 dias, de 6 meses, de 1 ano, a gente vai ter uma melhoria muito expressiva. Então é trabalhar na cabeça das pessoas a melhoria contínua permanente. De uma forma geral, eu acho que a prestação de serviço no Brasil ainda é carente. Ela tem problemas, tem baixa qualidade, baixa produtividade e nós precisamos urgentemente reverter essa situação para alavancar a economia do país. A economia do país não passa só pelos ajustes necessários do lado, né, da iniciativa pública, que também tem a sua lição de casa. Mas nós aqui, enquanto empresas, enquanto prestadores de serviços das empresas, a gente tem esse papel também de fomentar esse desenvolvimento, essa inovação, essa melhoria contínua em tudo que a gente faz. Porque senão a gente vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, né? E meio aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou fazer assim, vou morrer fazendo assim, né? E eu acho que a gente precisa realmente agregar nesse nosso dia a dia mais valor à gestão de uma forma geral e também à própria atuação dos terceiros que trabalham conosco. Maravilha. iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.